doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, que bom estarmos juntos em mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com renovada alegria que estamos aqui com o nosso convidado tão querido, Raul Teixeira, que vem lá do Rio de Janeiro, onde ele tem um trabalho, tem uma obra. Quem sabe, durante o programa nós vamos aqui perguntar um pouco a respeito desse trabalho que ele tem também junto ao Espiritismo. Escreveu 30 livros editados, escreveu mais livros, mais 30 estão editados. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante para os nossos dias atuais: crenças, valores, convicções. Obrigada pela tua presença, Raul. É uma alegria para mim estar aqui. E esse tema nos remete à questão dos conflitos religiosos pelo mundo. Como é que você vê esses conflitos, Raul? Essa questão dos conflitos religiosos é dos mais emblemáticos dentre os que eu conheço em nível de psicologia humana. Verdade. Porque conflitos entre religiosos é alguma coisa impensável. Por quê? Porque caberia à religião dar à criatura humana uma dimensão tal do pensamento que permitisse a cada um compreender o outro, respeitar as diferenças. E é exatamente isso que não ocorre, já que as diferenças costumam nos dar muita insegurança. É muito complicado viver com alguém que seja diferente de nós. É como se nos retirassem o tapete de sob os pés. Marido e mulher têm essa agonia de um ser diferente do outro e um deseja que o outro seja exatamente como ele gosta para que fique tudo equalizado, tudo igual. Então, no campo das crenças, quando nós encontramos o Dr. Kofi Annan afirmando no encontro que realizou na ONU, ao tempo em que ele era secretário-geral dessa instituição, em Nova York, e afirmando que mais de 75% de todas as guerras existentes no mundo, em todas as épocas, foram patrocinadas por religiões e por religiosos. 75%. Mais do que isso. Então, isso é lamentabilíssimo. Mas se nós olharmos para a história, vamos ver exatamente isto. Desde os tempos mais longevos, quando Sansão, na velha Bíblia judaica, brigava com os filisteus, com uma queixada de burro, abateu a não sei quantos filisteus. Ali tem começo toda essa problemática entre árabes e judeus que a gente encontra hoje. Então, há quantos séculos a alma humana atormentada com essa questão do poder? A partir daí, nós precisamos fazer uma distinção que será muito louvável. O que é verdadeiramente a crença religiosa da busca de poder e de vantagens? Muitas são as pessoas que não têm a mínima reflexão a respeito de Deus, do espírito imortal, sim, da vida espiritual. Elas se valem desses produtos, porque viraram produtos, a fim de incrementar seu anseio de poder temporal, poder no mundo, seu anseio de ganhar dinheiro ou de ganhar prestígio. Nada disso tem a ver com o verdadeiro sentimento espiritual. É importantíssimo que nós percebamos o quanto de materialismo e de ateísmo se esconde entre os religiosos. A pessoa se afirma religiosa porque tem um rótulo, como quem tem um time.
E muita gente que tem time não torce por ele, não vai ao estádio, não vibra, não veste a camisa. Muita gente tem um rótulo religioso e também faz o mesmo. Não pratica, não vai à instituição, não veste a camisa ideológica da crença. E por isto passa a dizer que é religioso A, B ou C por tradição. Meus avós eram, meus tetravós eram, eu sou de família assim, eu sou de família assado. Como se isso valesse para a realidade da alma. Então, importantíssimo, Delmar, é pensar que todas essas brigas religiosas que achamos entre cristãos e protestantes, entre católicos e muçulmanos, entre evangélicos e muçulmanos, isso não é da religiosidade do ser, isso é do religiosismo do ser. A minha paróquia, minha igreja, minha mesquita, meu pagode, minha tenda é mais importante que a dele, porque eu sou mais importante que ele. Tudo isso nasce do orgulho, das vaidades, que nada tem a ver de divinos. Então é importantíssimo não misturarmos as crenças ideológicas, político-administrativas, econômicas das pessoas com esse sentimento de espírito que nasce dentro de cada um de nós. Por isto, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, estabelece que não existe um único povo ateu, essencialmente ateu. Existem, sim, povos que não admitem esse Deus que as religiões criaram, esse Deus que os religiosos forjaram. Mas, íncito na alma humana, está esse sentimento do divino. Isso. Então, nós encontramos aqueles que veneram desde o sempre, desde todo sempre, as pedras, e surgiu a litolatria. Os vegetais, e surgiu a fitolatria. Adorava os animais, e surgiu a zoolatria. Então nós começamos a encontrar as várias latrias, as várias crenças, porque a pessoa via naquela pedra preciosa, pequena, colorida, brilhante, ou naquela montanha gigantesca, altaneira, a presença do divino. Deste modo, nós começamos a perceber que, nesta atualidade do mundo, temos muita necessidade, não desse religiosismo institucionalizado, em que as pessoas vão ao centro, vão à igreja, vão ao templo, à mesquita, ao pagode, à sinagoga, mas vão apenas para cumprir uma ritualística. Nós temos necessidade de que o sentimento do divino penetre-nos a alma, aplaque a nossa ansiedade, faça com que os verdadeiros valores da vida sejam destacados. Por isso Cristo nos disse que somos o sal da terra. E o sal da terra para que serve? Para destacar o sabor das coisas, para preservar as coisas da putrefação. Então, na hora em que aqueles que ouviram um dia essa mensagem se dispuserem a viver na sociedade como sal da terra, a sociedade se modificará. E a sociedade se modificará a partir da modificação individual, porque o indivíduo espiritualizado fará a família espiritualizada. E certamente a família, como representa a célula básica da sociedade, como afirmou Durkheim na França, ela vai contagiar a sociedade com essa saúde que ela leve dessa formação espiritual. Então, é muitíssimo importante, o Espiritismo apregou a isto, que nós aprendamos a ser religiosos de dentro e não cantadores de religiosismo por fora, como quem tem um time que grita palavras de ordem, mas que não vibra, não vivencia a realidade dessa crença. Eu gostaria de saber um pouco de história, da tua crença. Como é que você se vinculou ao Espiritismo? Como é que aconteceu isso com você? Cheguei ao Espiritismo depois de uma trajetória na Igreja Católica, quando eu era presidente da Cruzada Eucarística da paróquia onde participava. Embora tenha sido eu filho de uma mulher médium, e médium de efeitos físicos, de psicografia, de psicofonia, e tenha sido criado até a desencarnação dela nesse contexto, eu acabei
fazendo minha formação básica religiosa na Igreja Católica. Sim. Meu pai me levou para a Igreja Católica e eu sempre tive um respeito muito grande pela Igreja Católica e tenho até hoje. Só que chegou um ponto que as coisas que eu sentia, eu não obtinha as respostas cabíveis que me atendessem a essa fome da alma, porque eu conversava muito com o sacerdote que me atendia, muito querido, e perguntava para ele esses seres que eu vejo, essas coisas que eu sinto, e ele me afirmava que era um demônio. Eu dizia, mas eu vejo minha mãe que vem conversar comigo, é o demônio, e me criou um conflito, porque tudo que minha mãe me dizia eram coisas boas para mim, para o meu encaminhamento, me davam segurança, me davam condição de me relacionar bem com a vida e de sofrer menos. E ele dizia que era o Satanás. E me orientou para que eu lesse a Bíblia. Dos 14 aos 16 anos, eu li a Bíblia 5 vezes de ponta cabeça. Cheguei a memorizar textos e os demônios continuavam aparecendo. Sim. Depois, o meu sacerdote me orientou que eu deveria escrever o credo numa lauda de papel ao maço, e quando eu visse algum desses seres, eu enrolava essa folha, queimava e fazia cruzes pela casa. Como um adolescente bem neurótico, eu escrevi 500 páginas, comprei uma resma de papel, porque eu via toda hora, e quase pus fogo na casa, queimando aquelas resmas de papel escrita. Daí então, conversando com um amigo de minha infância, que agora era tão adolescente como eu falei para ele daquele conflito que eu vivia. E ele me informou que frequentava um grupo de jovens espíritas. Se eu gostaria de ir lá, porque lá no seu grupo, aquelas coisas que eu falava tinham um nome de mediunidade. Foi quando eu visitei pela primeira vez, em 1967, um grupo espírita na minha cidade, levado por esse amigo, hoje no além, e descobri ali o que era que eu buscava. Eu que tinha medo de coisas que falavam de espiritismo, pelas imagens que me eram passadas, encontrei um grupo de jovens como eu, queimados de praia, alegres, conversadores, estudando as coisas da vida eterna. E nesse primeiro dia que eu conheci um centro espírita e, conseguintemente, as primeiras noções de espiritismo, eu fiz a minha primeira exposição, porque a evangelizadora me perguntou o que eu sabia do tema tratado naquela tarde. E como eu tinha lido a Bíblia 5 vezes, o tema da tarde era a primeira revelação de Deus ao Ocidente, que era Moisés. Eu só sabia de Moisés. Então, durante 20 minutos, eu falei quase que em transe, sem respirar, com a boca ressecada. 20 minutos se passaram sem que eu notasse. E aí, naquele dia, eu me tornei espírita. E nunca mais vivi os problemas, os conflitos daquelas visões que eu passei a entender. Depois disso tudo, a vida transcorreu entre as lutas necessárias para o meu crescimento. Fundamos a Sociedade Espírita Fraternidade há 29 anos e essa Sociedade Espírita Fraternidade mantém um departamento social que se chama Remanso Fraterno, onde temos cerca de 300 crianças e a elas oferecemos, crianças carentes, crianças de um bairro pobre, oferecemos não só a creche, mas a escolaridade formal até o 5º ano, e depois o reforço escolar, serviço médico, dentário, psicológico, social. Procuramos formar em torno da criança um leque de valorização para que a família possa trabalhar enquanto nós cuidamos dos seus filhos. E o nosso projeto, a nossa meta, a nossa missão é levantar a família para dar à sociedade uma estrutura melhor no futuro. Raul, é uma alegria muito grande, mas infelizmente o programa chegou ao seu final. Estamos encerrando. A gratidão primeiro a você pela presença. Obrigado. Encerramos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Estaremos juntos no próximo Transição com mais um tema que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Até lá!